Shalom, shalom, então, você que nos assiste, professor Mateus Andona aqui desde a Har Zion, em Belo Horizonte. Bom dia, você que está presencialmente. Dê uma olhada na tela, porque hoje é um estudo inédito, é um estudo especial da Parashá Emor. Parashá Emor é Levítico 21 até o final do capítulo 24. E o título deste estudo, baseado nessa porção, é Seja um Cohen. Seja um Cohen. E ali eu pus uma foto muito típica, quem sabe o que eu estou dizendo, eu vou explicar, mas é uma representação de como os sacerdotes, até os dias de hoje, pronunciam a Birkat Kohanim, a bênção de Arão, de Números capítulo 6. Os sacerdotes, quando a pronunciavam, e até nos dias de hoje, fazem esse símbolo com a mão. Tem várias explicações, mas eu vou dar a mais comum, é porque essa forma de abrir as mãos assemelha-se à letra Shin, do alfabeto hebraico, que é a letra do nome de Deus Shaddai, o Deus Todo-Poderoso Shaddai. Então, a letra Shin, aquela letra que parece um W, né, da nossa letra, aquele. Então, isso você vai ver muito em referência a sacerdotes, tá? Famílias de sacerdotes de Israel, eles têm esse símbolo como um símbolo muito comum entre eles. Mas, enfim, você deve estar pensando, peraí, Cohen, que quer dizer sacerdote em hebraico. O Mateus vai dar uma palestra, o Mateus vai dar um estudo, vai gastar 45 minutos. Pela graça de Deus, hein, irmão, 45 minutos. Mandando eu ser algo que eu não nasci judeu. Ou eu sou judeu, mas eu não venho de família sacerdotal. Como assim ele está mandando eu ser um Cohen? Ele está pregando uma falsa identidade, agora eu vou abrir mão da minha identidade para virar outra que eu não nasci com? Não, não é nada disso. Baseado na porção dessa semana, que é uma porção, Levítico capítulo 21, é uma porção que começa endereçando as atribuições especiais dos Kohanim, sacerdotes. Além de terem sobre si todas as ordenanças para serem santos que Israel também recebeu, os Kohanim, os Cohen, os sacerdotes, receberam uma atribuição, uma separação, uma dedicação ainda maior do que o restante de Israel. E você vai entender nesse estudo que essa responsabilidade extra, esse andar a segunda milha, esse dar a túnica também, dar a capa, dar a túnica, fazer o além, ir além, por amor ao seu Deus, é algo que não só o sacerdote pode fazer, eu e você também podemos imitar o nível de comprometimento, santidade, separação que esses sacerdotes tinham e ainda têm. E eu vou mostrar para você nesse estudo isso. Mesmo que você não seja judeu, mesmo que você seja um judeu que não seja de origem sacerdotal, você também pode ter o coração de um Cohen. Você também pode ter no seu espírito aquele fogo sacerdotal, de alguém separado, alguém distinto para poder abençoar as pessoas. Então dê uma olhada aqui comigo, vai ser um estudo rápido. Olha, esta Parashá então, ela vai nos falar sobre um conceito muito importante na fé, que é a eleição e responsabilidade dos sacerdotes. Então os sacerdotes foram escolhidos, os sacerdotes, essa escolha tem a ver com missão, com chamado. Não é uma escolha para elevar essa família acima das outras famílias de Israel. Esse é um conceito muito errôneo que a gente tem. Porque você está acostumado com o clero, né? A gente tem essa noção histórica do clero, como o clero era elevado acima das massas, né? O clero tinha privilégios, o clero é isso, o clero aquilo. Era aquela distinção que impunha sobre uma classe inferior. A escolha sacerdotal de Israel não tinha nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com uma família levando sobre outros. Pelo contrário, é a escolha para servir. É a escolha com uma responsabilidade de ser bênção para as outras famílias. Então, um tem que ser mais qualificado para poder servir o outro. Assim ele consegue servir da forma correta, assim ele consegue mediar, assim ele consegue unir, assim ele consegue aproximar as pessoas a Deus. E essa foi a razão da escolha de uma família sacerdotal, primeiro da tribo de Levi, não é isso?
eles foram escolhidos lá no evento do Retegel, do bezerro de ouro. Os levitas não se contaminaram com aquela insurgência, e ali foram honrados por Deus para ser uma tribo separada para o serviço do eterno. E dentre os levitas, a família de Arão foi escolhida para exercer a Kehuná. Diga, Kehuná. Kehuná é sacerdócio, é o substantivo. Kehuná, os sacerdotes são apenas aqueles descendentes físicos sanguíneos de Arão. Mateus, existem sacerdotes hoje em dia? Eu sei que não tem templo, mas esses sacerdotes sabem quem são hoje em dia? Nós vamos ver. Então, olha só, meus irmãos. Os sacerdotes, Kohanim em hebraico, eles foram escolhidos para se santificarem, se consagrarem a Deus de uma maneira mais abrangente do que o restante de Israel. Seriam então os sacerdotes uma classe privilegiada? Uma família com status mais elevado que o restante de Israel? Exerciam eles algum domínio ou controle sobre o povo de Israel? E, por fim, existem sacerdotes nos dias de hoje? O que você acha? Porque essa palestra é assistida por muitas pessoas, nem todas elas têm contato com judaísmo, com cultura judaica. Então as pessoas às vezes acham que essas coisas que elas leem na Torá, em Levítico, Arão, família sacerdotal, são coisas que não existem mais, são coisas que foram perdidas aí há 3.000 anos. Mas você vai se surpreender quando eu disser a você que aproximadamente hoje, por exemplo, apenas em Israel, temos quase 9 milhões, de judeus, talvez 15, 16 milhões ao redor do mundo. Aproximadamente 4 a 5% dos judeus hoje são de origem Kohanim, são de origem sacerdotal, 4 a 5%. E como que essa preservação, como que essa memória é passada? Ela é passada de geração em geração, e ela é passada também a genealogias, essas famílias possuem genealogias, e também por uma distinção nominal. Essas famílias de Kohanim, de sacerdotes, possuem sobrenomes muito típicos. Então você já deve ter ouvido, o sobrenome mais comum de quem é de família sacerdotal é qual? Cohen. Esse é o mais comum que você vai ver. Mas não tem só esse nome. Por exemplo, um outro sobrenome muito comum de quem é de origem sacerdotal, Arones, ou Aron. É um sobrenome muito comum, Arones, Aron. Katz, já ouviu esse sobrenome? Katz. Katz é uma sigla de Cohen Tzadik, sacerdote justo. Então, o cara que tem o sobrenome Katz, provavelmente ele é de família sacerdotal. Shapiro, Shapiro também é um nome muito comum, muito forte, de pessoas de origem sacerdotal. Kaplan, Kaplan, Kaplum, Cohen, eu já falei, Arones, que mais? Até Shulman, Shulman é levita, mas alguns da família Shulman também são sacerdotes. Enfim, Maimon, agora no Sefarad, Maimon é também um nome de famílias que são sacerdotes. Mas será que eles existem, pessoal? Até os dias de hoje, dê uma olhada aqui comigo. Essas são 3 fotos atuais, tá? São fotos atuais. A foto de cima é a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal que foi recitada durante os dias de Pessah, esse ano. Então, Mateus, o que é isso? Durante os dias de Pessah, os judeus convocam todos para irem lá em Jerusalém, na área do muro ocidental, do muro, chamado Muro das Lamentações, E lá, pessoal, nós temos a bênção que é proclamada por um sacerdote, alguém da família de Arão. E ele abençoa todo Israel. Então aqui você está vendo, aqui a foto não mostra, mas eles estão numa espécie de púlpito. E aqui são milhares e milhares, a área fica lotada, e os judeus vão lá para receber essa Birkat Kohanim, essa bênção sacerdotal durante os dias de Pessah. E essa foto aqui embaixo, a mesma bênção sendo dada durante os dias de Sukkot. Essa bênção hoje em Israel, tradicionalmente, desde 1930 e poucos, ela é dada durante os dias de Pessah e durante os dias de Sukkot, tabernáculos. Então aqui são Kohanim, olha, Kohanim, e eles estendendo aqui as mãos e abençoando também a população de Israel. Na verdade, essa foto aqui de baixo, ela é em frente à sinagoga Hurva,
lá no bairro judaico de Jerusalém, que também é um ponto onde eles abençoam a população. E aqui, ali à esquerda é uma placa muito interessante. Essa placa eu vi a primeira vez, uma do tipo, lá em Jerusalém. E eu perguntei para o Rabino Shulam, há muitos anos, quando morava em Jerusalém, eu estava andando lá e eu vi uma placa escrita em hebraico, Atenção Kohanim. E lá tinha um texto que eu tentei traduzir ali, mas não entendi direito. E aí eu procurei o Rabino Shulam. Rabino Shulam, eu estava caminhando ali perto do portão de Jafa, não, perto do portão, que portão que era aquele lá? Era o portão de Sião. Acho que era perto do portão de Sião. Aí eu vi uma placa, não, o portão Dung, como é que chama aquele lá embaixo? Chama Dung Gate, eles falam no portão do lixo, mas deve ter um outro nome que eu agora não lembro em português. Mas enfim. Aí eu estava no passeio, pessoal, no passeio, tinha uma placa no meio do passeio escrito, Atenção Kohanim. E aí eu tentei ler a placa e estava alguma coisa assim, não passe por aqui, dê a volta e depois de tantos metros volte para o caminho. Eu não consegui, mas por que isso? Aí perguntei para o Rabino Shulam, ele falou, não. Por quê? Pela prescrição da Torá, e está nesse capítulo, Levítico 21, o Cohen não pode se contaminar com a morte, de espécie alguma. Tirando um parente próximo ali, mãe, pai, irmão, mulher, ele não pode ter contato nenhum com o morto e nem pode ficar num recinto onde tenha algum corpo, e nem pode passar por cima de onde tem gente enterrada. Então eles colocaram aquela placa, se o sujeito está andando, o judeu está andando ali, e ele é Cohen, ele tem que o quê? Ele tem que desviar, ele vai atravessar, ali devia ser um cemitério, alguma coisa assim, e aí ele pode, então, depois continuar o caminho. E tem isso até os dias de hoje, e essa placa nem é de Jerusalém, isso aqui é de Maryland. Essa placa é perto de um cemitério lá em Maryland, e está escrito, atenção Kohanim, a área entre as linhas pintadas, né, é designada para ser livre para você caminhar. Então, é um cemitério e tem uma área onde ele podia caminhar, que era livre de contaminação. Então, gente, isso é impressionante. Por que eu estou mostrando isso para você? É para mostrar que isso existe até os dias de hoje. Meus irmãos, Deus não perdeu o registro do seu povo escolhido. Se ele não perdeu o registro dos povos, como Davi apregou, quanto mais do seu povo escolhido, Israel. Todos os sacerdotes, a maioria, sabem quem são, sabem da linhagem que são, e sabem que também tem uma responsabilidade. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, olha só. As pessoas pensam no sacerdócio como um posto privilegiado, um símbolo de status, no qual alguns eram vistos como estando numa posição espiritual mais elevada do que os outros, simplesmente porque nasceram numa família especial. Mas eu digo a você, o que significa na raiz do conceito? Ser um Cohen. Quando você encontrar lá com aquele seu amigo que tem sobrenome Cohen, você vai perguntar para ele, você sabe o que é realmente um Cohen? O que é o Cohen no conceito original? A começar da própria palavra. Dê uma olhada aqui. Aqui está a palavra na raiz. É o shoresh, a raiz da palavra. Pode ser Cohen, mas ali o verbo é kihen. Diga, kihen. Kihen é o verbo de forma piel. É uma forma verbal muito específica dos verbos em hebraico. E kihen, literalmente, significa isso aqui, ó. Eu vou ler para você esse versículo. Veatá hakrev elecha et Aaron ahicha ve'et banav ito mitoch bnei Israel lechano li Aaron Nadav ve'avihu Elazar ve'itamar bnei Aaron. Êxodo 28:1. Faze também vir para junto de ti Arão, é Deus falando para Moisés, teu irmão, e seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me carranoli, é o verbo corren, ele usou o verbo corren aqui para servir. Na sua Bíblia está ministrar como sacerdote, mas literalmente o verbo kihen significa servir. Daí vem a palavra Cohen, aquele que serve.
escolha para mim, faz chegar Arão os seus filhos para que eles me carranô-li, sejam correm para mim, sirvam. Então a raiz da palavra correm é o quê? Serviço, servir, prestar auxílio, cumprir uma missão através de um trabalho. Não é um status, não é uma posição privilegiada, é trabalho, é uma missão de servir. Olha só que interessante, pessoal, vou mostrar para você, olha, que no conceito, nós temos que quebrar esses conceitos comuns, né, que a gente tem, e começar a restaurar mais esses conceitos bíblicos. No conceito hebraico, quem é separado, quem é santificado por Deus, não são servidos pelas massas, mas servem o restante da população. O conceito de escolha para o serviço sagrado tem a ver, não é com acepção de pessoa, tem a ver com responsabilidade adicional. Além da responsabilidade que eles têm como Israel, eles ainda têm uma responsabilidade adicional para servir. Essa é a missão dos Kohanim. Quem é escolhido se torna um devedor. Atenção nisso aqui, atenção, atenção. Toda escolha vem atrelada a uma missão. Toda escolha vem atrelada a uma dívida. Toda escolha vem atrelada a uma dívida. Mas Yeshua me libertou de toda dívida. Mas dessa aqui não. Porque essa aqui foi Ele que te deu. É a dívida. É a sua missão, é o seu serviço. Toda escolha, quem é escolhido se torna um devedor de colocar as atribuições e dádivas para abençoar as pessoas ao seu redor. Então essa é a dívida. Dívida para quem, Mateus? Dívida para Deus e dívida para a pessoa. Dívida para os homens. Se você foi escolhido, se você foi separado, se você foi agraciado, se você foi abençoado, você é devedor das pessoas. Você tem que colocar isso em prática para abençoar as pessoas. Deus não precisa do seu dom, quem precisa do seu dom é o próximo. Não há escolha sem missão, sem responsabilidade, sem dever. O Cohen jamais deveria dominar sobre o povo, mas sim deveria conectar o povo ao Eterno. Meus irmãos, todas as vezes na história de Israel que rei quis ser sacerdote e sacerdote quis ser rei, deu problema, e deu problema sério. Você vê que Davi foi ungido rei, e naquele zelo, naquele ímpeto, ele quis fazer o quê? Ele quis dar uma de sacerdote. Quis trazer a arca de Obed-Edom para Jerusalém. Não funcionou. A sua dívida para com Israel era outra. Não era abençoar Israel com sacerdócio. Era abençoar Israel com liderança política. Na época dos Macabeus, vocês já viram aqui vários teatros em histórias, encenações sobre o Hanukkah, a história dos Macabeus. Os Macabeus foram usados por Deus, venceram os gregos, venceram. Consagraram Jerusalém, consagraram. Qual foi o problema? Ao invés de restaurarem a linhagem davídica e apontar um rei, o que eles começaram a fazer? Não, nós seremos os próprios monarcas. Sacerdote, rei. E deram origem a um período na história de Israel chamado de Hashmonaíta, ou Asmoneus, que chama em português, mas é Hashmonaim em hebraico. Onde foi uma catástrofe. Sabe por quê? Porque o sacerdócio em Israel no período intertestamentário, no período do Segundo Templo, foi corrompido.
Eles davam título de sacerdócio para quem pagava. Por quê? É sacerdote que quis ser rei, não dá certo. E culminou, essa bagunça governamental sociopolítica, culminou em quem? Os próprios judeus convidando os romanos para resolver a situação lá, os conflitos internos. Foi por isso que os romanos vieram. Os romanos não invadiram Israel, não. Os romanos foram convidados. Por causa desses conflitos internos que havia em Israel. Então, meus irmãos, não dá certo. Olha só. Vamos aprender com a história de Israel. E tem um exemplo muito interessante, que essa questão do devedor, você foi abençoado, você foi salvo. Você recebeu um dom. Você recebeu um talento. Você recebeu uma vocação. Para quê? Para servir a Deus. Tá? Mas como que você vai servir a Deus usando o seu talento? Servindo ao próximo. Esse é o ponto. Nós não usamos a nossa escolha, nós não usamos a nossa dom para trabalhar para Deus, nós trabalhamos para Deus servindo não é Deus o destinatário final do seu serviço, é o próximo. O que foi dado a você é para você ter uma dívida para com o próximo. E esse conceito é tão forte, ou pelo menos deveria ser, entre os judeus. Eu já falei isso aqui com você. Os judeus crescem, a educação judaica, eu falo isso de propriedade, meus filhos estudaram em escola judaica, desde o início, imputa na cabeça da criança esse conceito, olha, como que você vai melhorar, deixar sua marca, melhorando a humanidade no curso da sua vida. Quer dizer, depois que você partir, o que você vai ter deixado aqui? Mas não é de glória própria, não. O que você vai ter feito para abençoar a humanidade? Então, a criança judia, ela cresce com esse conceito de o que eu posso fazer para consertar o mundo um pouquinho. Para abençoar o próximo. Por isso que não é à toa que você tem muitos judeus que são o quê? Médicos. Porque lutam contra a doença. Por que muitos judeus são advogados, principalmente nos Estados Unidos? Porque lutam contra a injustiça. Pelo menos deveria ser. Vocês estão entendendo? Então, é esse sentimento que estou dizendo para você, não deve ser exclusivo apenas do judeu. Você também pode emular esse comportamento de ser devedor ao próximo, de poder fazer algo para o próximo. Tem que ver como dever. Se você foi salvo, se você teve os seus pecados perdoados por Yeshua, se você mudou de vida, se você saiu do lamaçal, se você saiu das trevas, Deus te tirou lá das garras de Faraó, te levou para uma terra de liberdade que mana leite e mel, passou você pelas águas. Para quê? Para quê? Você agora é devedor, meu irmão. Devedor ao próximo. E não é só sacerdote que tem essa mentalidade, não. Paulo, por exemplo. Lembra de Paulo? Vou fazer uma pergunta para você aqui, que me mandaram outro dia. Paulo era judeu ou era hebreu? O que vocês acham? Porque as pessoas fazem uma confusão com os termos. Esses termos, ao longo da história, mudaram o significado. Quando você tinha o povo de Israel, de uma forma, logo depois que saíram do Egito, a partir de Abraão até a saída do Egito, o estabelecimento na terra de Israel, eram conhecidos como hebreus. Porque vieram de Ever, e Abraão era conhecido como Avraham ha-Ivri. Então, os descendentes deles em Isaac chamavam Ivrim, hebreus. Com o passar do tempo, as tribos estabelecidas em Israel, a tribo de Judá, crescendo, tomando conta de todas ali, aquela região sul, as tribos do norte se unindo através
do que fez aí Efraim com Dan, se uniram aí, uniram as tribos do norte, a região, como Judá floresceu, e o cetro estava com Judá, os reis eram de Judá, a sede era em Jerusalém, em Judá, a região começou sendo conhecida como região dos judeus, região da Judéia. As tribos do norte foram dispersas. Depois a tribo do sul também foi dispersa. Depois voltaram. Quando voltaram, e ainda quando estavam lá, na diáspora, na Pérsia, na Babilônia, quando estavam lá, essa designação de hebreu, ela perde um pouco o peso, e eles passam a chamar todo mundo que veio de Abraão de judeu, porque a região já era conhecida como Judéia. Então, nos dias de Yeshua, quando você ouve a palavra judeu, quem que é que está referindo quando fala judeu? Todos os judeus, todos os hebreus, independente da tribo. Porque tem gente que tem a capacidade, isso eu entendo, é ignorância. Mas a pessoa fala assim, não é judeu, não é hebreu, porque judeu é só quem é da tribo de Judá. Não, meu irmão, você não está entendendo nada. Hoje a pessoa se chama judeu, que hoje, já nos dias já nos dias da Pérsia era assim, sabia? O que Ramã fala lá para o rei Ahasverosh? Entre o reino, um povo que não e tinha judeus de tudo que era tribo lá na Pérsia. E como é que Ramã endereça todos esses judeus de todas essas tribos? Judeus. Ramã chama judeus. Mordecai era chamado Mordecai E ele era de qual tribo? De qual tribo era Mordecai? Se eu não me engano, Benjamim. Tá, esquece Mordecai. Vamos pegar mais próximo de Yeshua. Paulo era de qual tribo? E Paulo alguma vez diz, eu sou judeu? Várias vezes. Eu sou judeu. Ele fala, eu sou hebreu, e ele fala, eu sou judeu. Então, é um termo intercambiável. Então, Paulo diz, sendo judeu, ele não era sacerdote, ele era benjamita. Mas será que ele tinha esse sentimento de dever? Ser devedor? Olha só. Apesar de não ser de família sacerdotal, porque ele era de Benjamim, Paulo atesta tomar sobre si a mesma responsabilidade que se via nos sacerdotes. Essa noção de ser devedor, uma vez recebido um dom, é presente nos ensinos do apóstolo Paulo. A salvação de Paulo, a remissão de Paulo foram dados a ele para que ele pudesse cumprir a sua missão de anunciar Yeshua a Israel e aos gentios principalmente. Por isso que ele era devedor. Porque se o Eterno me poupou, me salvou, se Yeshua me encontrou no caminho a Damasco, mudou minha vida, eu agora sou devedor. Então o encontro que Yeshua teve com Paulo, teve um encontro com ele, deu a missão para ele. Explicou para ele a missão, Paulo, eu te chamei para você fazer meu nome conhecido entre os gentios. Levanta, vai lá em Damasco, na rua chamada direita, e procura lá o Ananias, né? Vai te abrir a visão e vai te apresentar os irmãos lá da igreja na Antioquia, e começa a trajetória dele. Mas Yeshua encontra com Paulo, explica, pergunta no final, dúvidas? Não. Então se o comandante dá a instrução para o soldado, pergunta, dúvida? Não. Então a partir de agora é dívida. É dívida. Então todos nós somos devedores nesse aspecto. De colocarmos os nossos dons, a nossa santidade a serviço do próximo. Olha só, meus irmãos. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 1, verso 13. Porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem
que muitas vezes eu me propus ir ter convosco, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Está falando aqui para os de Roma. Porque eu sou, leia aqui comigo, porque eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar as boas novas a vocês também em Roma. Ele está falando aqui o quê? A missão que Yeshua deu para ele, agora é dívida. Então ele falou, estou disposto a ir, estou disposto a enfrentar a dificuldade, porque esta é a minha missão, e eu sou devedor. Eu sou devedor a Deus. Não, você é devedor a gregos. A quem que Deus te mandou? Os gentios. Então você é devedor a eles. Esse é o seu dever. É ir e anunciar. Ah, mas eles são idólatras. Mas vai. Ah, mas eles são bárbaros. Mas você tem que ir. É o seu dever. Já pensou se Paulo tivesse se acomodado lá em Jerusalém? Porque ele era um exímio mestre, né? Fala que na geração dele excedeu a todos da geração. Então o camarada era 100%. Era um sujeito inteligente, capacitado, altamente religioso, que foi cheio do Espírito de Deus e nasceu de novo. Imagina se ele ficasse só com o ministério dele lá em Jerusalém, né? Abria uma escola, a escola de Paulo, Beit Midrash Shaul. E aí ele abre uma Beit Midrash, e ele só ficava lá, né? A pessoa ia, ele ensinava e tal. Não, meu irmão. Ele tomou como um dever, eu sou devedor. Se eu não for lá, como é que eles vão ouvir a mensagem? Eles não vão conseguir vir aqui. Como é que Roma vai vir aqui? Como é que na Galácia eles vão vir aqui? Como é que em Corinto eles... Não. Ah, então espera aqui, Paulo, porque mesmo entre os gentios, tem aqueles que temem a Deus. Eles vêm aqui nas festas. Por que você não monta um ministério só para pregar para gentio que vem adorar no templo aqui em Jerusalém? Porque tinha muito, né? Muitos gentios vinham. Eu tenho que ir lá. Mas você vai ser preso se você for. Mas eu vou. Eu sou devedor, não tenho opção. Quem está entendendo aí, pessoal? Então, olha. É interessante a gente confrontar, para a gente encerrar. Confrontar isso que eu estou falando aqui com uma ideologia do mundo. Porque no mundo é o seguinte, quanto mais o sujeito recebe, quanto mais capacitado for ou se tornar, quanto mais bem dotado ele for em termos de dons e talentos, mais ele vai querer adquirir para si próprio, mais ele vai crescer. Mas no reino de Deus, a única forma de você manter a bênção é passando ela para frente. O reino de Deus opera em outra premissa. No mundo, você tem... Guarda tudo, junta tudo, cresce. Não dá para guardar mais um celeiro, constrói outro celeiro. No reino do eterno, não. Recebeu? Recebi. Quer ficar com essa bênção? Quero. Então passa ela para frente. Se você passar a bênção para frente, ela é sua. A única forma de manter algo no reino é passando aquilo para frente. Então vocês entendem por que esse ministério aqui chama Ensinando de Sião? Que aquilo que Deus nos deu é um talento, é um dom que Deus nos deu. Então nós ensinamos a palavra de Sião, porque é o nosso dever. Eu sou devedor a você que me assiste. Eu sou devedor à igreja cristã, porque esse foi o meu chamado. Esse foi o meu chamado. Eu não tenho um chamado muito em relação a círculos judaicos, apesar de também ter atuação em círculos judaicos, que não é fácil. Mas o meu chamado individual, Mateus, é um chamado para com o contingente, os crentes dentre as nações, a igreja. Esse é o meu chamado, essa é a minha dívida. Por isso que Mateus, todo serviço tem que falar de Efésios 2, todo serviço tem que falar de Romanos 11, porque eu não tenho opção não, meu irmão, não tem plano B para a minha vida não. Ai de mim se eu não fizer isso. Você pode deixar. É o meu chamado.
É quem eu sou. Eu não posso ficar calado. Eu tenho que apregoar. E tudo aquilo que Deus me dá, eu só consigo reter algo se eu passo para frente. E assim você também tem que ser na sua vida, porque você também recebeu um dom, você também recebeu um chamado, você também tem um talento, você também tem algo que ninguém mais tem, dado por Deus, que tem que ser trabalhado, desenvolvido, para quê? Para você começar a abençoar as pessoas. Deus não precisa do seu talento. Quem precisa do seu talento é o próximo. Ok? Ó. Então. Vou começar a falar o para encerrar, né? Para encerrar, mas é que está encerrando mesmo. Olha, essa responsabilidade, esse peso, essa honra, não é à toa que honra em hebraico é o quê? Lembrei agora. O que é honra em hebraico? Peso. A mesma palavra, kaved, quer dizer peso, e a mesma coisa que honra. Por quê? Fulano é honrado. Não é honra de prestígio, não, meu irmão. É honra de trabalho. Ele tem mais trabalho na carcunda dele que você. Por isso que ele é honrado. Ele é mais pesado, tem mais responsabilidade sobre ele do que você. A honra, no sentido original, é para quem serve mais. Honrado é aquele que serve mais. Esse tem mais peso. Entenderam? A honra existe, mas a pessoa que se sente honrada, tem que se sentir pesada, no sentido de responsabilidade. Eu tenho mais responsabilidade. Olha, então, esse peso, essa honra, fazia com que os Kohanim fossem cobrados e tratados por Deus de uma forma única, com o objetivo de manterem a sua integridade e a sua missão. Sabia que os Kohanim não possuíam propriedades em Israel e nem eram autossuficientes, dependiam do povo. Olha que contraste. Mas eles se vestem de forma diferente. Mas eles dão a bênção sacerdotal. É só eles que podem entrar lá no tabernáculo. Mas eles não têm sustento, não. Depende dos outros para dar dinheiro para eles. Eles não têm propriedade em Israel, não. Tem a cidadezinha de Levita lá, mas também era cidade de refúgio, era uma bagunça essas cidades. Não tinha terra, não tinha propriedade. Não tinha herança. Ei, sacerdote não tem herança, não. Aí eu vou deixar essa herança para o meu filho. Sacerdote não tem herança, não. Sabia? Vamos ler em hebraico, da direita para a esquerda. Que en chelek la leviim berkirbechem ki keunat Adonai nachalato. Os leviim não têm parte de propriedade dentre vós. Por quê? Está em branco. Keunat Adonai, o serviço a Adonai é a sua herança. Olha aqui. Os levitas não têm parte entre vós, porque o serviço, o trabalho que eles prestam ao próximo é a herança que Deus deu a eles. Olha que coisa impressionante, pessoal. Então nós temos que aprender com esse conceito da Keuná. E posso citar aqui? Já tem que encerrar, mas eu quero citar aqui um judeu de origem sacerdotal. Pelo menos o nome dele é assim. Moshe ben Maimon. Mas era o nome do pai dele, Maimon. E Maimônides escreveu em relação a esse versículo, olha, Maimônides explica, por que os levitas não receberam terra em Israel, ou uma parte dos seus despojos junto com os irmãos? Porque eles foram escolhidos para servir a Deus e ministrar a Ele, para ensinar os seus caminhos retos e leis justas às multidões. Não falou só a Israel, olha que interessante. Às multidões, como está escrito, eles ensinarão as tuas leis a Jacó e a tua instrução a Israel. Por esta razão, foram separados dos assuntos mundanos. Não lutaram batalhas com o resto de Israel. Não herdaram terra.
para que pudessem ser consagrados no seu serviço ao próximo. Quem é que o sacerdote servia? Era o próximo. Todo o serviço templário, quem era o beneficiado do serviço templário? Eram as pessoas, não era Deus. Era o povo que oferecia sacrifício, era o povo que precisava de perdão, era o povo que entregava voto, era o povo que tinha que aprender a lei de Deus. Então o sacerdote serve ao próximo. E esse serviço ao próximo é o serviço dele a Deus. Olha só. Até mesmo o nome Levi, eu não sabia disso, aprendi isso essa semana. E falo isso aqui tem tanto tempo e não atentei para isso. Até o nome Levi reflete a essência desse papel de servir os outros. Levi. Olha aqui, o que tem em hebraico? Olha. Vatahar od vateled ben vetomer ata hapaam ilave. Diga ilave. Ishi elai ki yaldati lo shlosha banim al ken karash mo Levi. Outra vez concebeu Leia e deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, se unirá. Unirá, que verbo é esse? Laver. Lavar em hebraico, lavar, é unir. Aí ela falou: como dessa vez o meu marido vai lavar, eu vou chamar o menino de Levi. Então o que significa literalmente Levi? Unir. Unir. Qual é a missão do levita? Unir os homens a Deus. Unir. Lavar em hebraico é unir. Olha, a palavra Levi significa unir, conectar. Ser um levita, além de ser algo familiar, sanguíneo, que alguns judeus têm, mas ser levita mesmo, além dessa herança, é ter o chamado para servir a Deus e ao povo de uma forma altruísta. A singularidade dos levitas e os corraninhos não é, portanto, um privilégio que coloca eles acima dos outros. Pelo contrário, é uma responsabilidade que eles têm que dedicar as suas vidas a uma causa maior do que eles mesmos. E eu vou dar um exemplo aqui que você não sabia. E é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. O sacerdote tinha que ser tão altruísta, ele tinha que ser tão focado na obra, no serviço ao próximo, que ele tinha que cortar o cabelo uma vez por mês. Para que o cabelo não fosse, por quê? A palavra cabelo em hebraico, sabe qual é? Cabelo? Saar. Que é a mesma palavra de sha'ar. Sha'ar quer dizer porta. Sear, cabelo. Então os rabinos falam o seguinte: olha, o cabelo é a porta da alma, né? O cabelo é uma... Você quer ver a alma da pessoa, você vê o cabelo dela. Olha aí o cabelo aí do vizinho, vê se está... Como é que está a alma dele? Está arrumada? Como é que está indo aí? Está escassa? Como é que está a alma aí? Mas aqui... O cabelo é fonte de vaidade, de amor próprio. Não é? O cabelo é uma fonte de vaidade. Por isso que as mulheres judias mais ortodoxas, casadas, cobrem o quê? O cabelo. Por quê? Aquilo é sensual. Ela deixa aquilo para o marido dela. Então, olha só. O sacerdote cortava uma vez por mês. Para quê? Porque o cabelo não começasse a ficar grande, começasse a chamar a atenção demais. A atenção tem que ser no serviço. E o sumo sacerdote? Se isso já valia para o sacerdote, e o sumo sacerdote? Ele cortava o cabelo toda semana. Igual o Zé do Carmo. Cadê o Zé do Carmo? Toda semana. Toda semana vai lá e dá a parada. Por quê? Para não haver nenhum vestígio de o quê?
de vaidade, nada. O que tem que chamar a atenção aqui é o meu serviço que eu presto para as pessoas. E a roupa que eu uso, e a estola sacerdotal que eu uso, e a mitra que eu uso, e os ornamentos que eu uso, é para a honra e glória de Deus. Lekavod uletferet. Estou até pensando em raspar. Eu ia raspar o cabelo ontem, quando eu estava fazendo essa paraxá, mas aí vocês iam achar que eu estou achando que eu sou sacerdote, sumo sacerdote. Então eu vou esperar um pouco, mas depois eu passo uma máquina 4. E aí... olha aí, essa semana, pessoal, 76 anos de um milagre, do Estado moderno de Israel. Isso é um milagre, pessoal. Essa é a essência da escolha de Israel. É uma nação com um propósito universal, um chamado sacerdotal, que envolve não um privilégio. Para com esse negócio de ficar com dor de cotovelo, porque o judeu é o povo escolhido. Meu irmão, ao invés de lutar contra a escolha de Deus, seja abençoado através dessa escolha. Porque a escolha de Israel não tem a ver com salvação, tem a ver com responsabilidade. E não é só a família de Arão que é sacerdote, não. Claro, eles foram escolhidos para serem, a atuação no templo. Mas o chamado de ser, o quê? De representar Deus para as nações, o chamado de ensinar as nações, o chamado de aproximar as nações a Deus, é de todo aquele que crê em Deus. Olha o que Deus fala com Israel. Israel, agora... e vocês, se vocês guardarem os meus estatutos e cumprirem as minhas ordenanças, aí vocês serão para mim, tiuli, mamlechet koanim, goi kodesh, mamlechet koanim. Se vocês, Israel, benjamita, naftalita, que mais? Gadita, se vocês, Israel, andarem nos meus estatutos e cumprirem as minhas ordenanças, vocês todos me serão um reino de sacerdotes, uma nação santa. Deus fala em relação a Yeshua, mas também é um chamado em relação a Israel, o quê? Também te dei como orlagoim, luz para os gentios, as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse é um chamado para Yeshua. Tanto é que o Simeão, quando vai apresentar Yeshua, cita Isaías 49. Eis, pega lá o bebê Yeshua, não é isso? Senhor, Lucas capítulo 2, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Luz para a revelação aos gentios e glória para o seu povo Israel. Então Yeshua, ele é luz para gentio, ele é glória para Israel. Meu irmão. E aí eu encerro, agora eu estou encerrando mesmo, dizendo que todos nós, você e eu, mas eu não sou judeu, mas eu não sou Kohanim. Não interessa. Você crê em Deus? Você tem o Espírito de Deus habitando em você? Tem. Você é membro do reino? Sou. Todos podemos e devemos emular a santa responsabilidade dos Kohanim. A separação e o serviço ao próximo dos Leviim, dos levitas. Neste aspecto, todos nós somos o quê? Sacerdotes. Independente da sua etnia ou origem familiar. Todos nós somos devedores e temos a obrigação de servir com os dons e talentos que o Eterno nos deu. Quanto mais você recebe, mais você deve dar. Quanto mais recebe, mais você deve dar.
Yeshua nos ensina o mesmo conceito, dizendo: o maior dentre vós será o vosso, olha isso, pessoal, é o servo. Quem a si mesmo se exaltar, vai acabar sendo humilhado. Mas aquele que se humilhar, e aqui é no serviço, é no sentido de servir ao próximo, aquele que se humilha servindo ao próximo, esse será o quê? Exaltado. Ah. 1 Pedro 2. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Citou Êxodo, está vendo? Que é uma palavra que Deus deu para Israel. E para quem Pedro está falando aqui? Para judeu. Eu acho que não. Continua lendo aqui. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, amsegula, é o meu povo, minha propriedade particular. Para quê? Para que vocês são escolhidos? Leia. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vocês, que antes não eram povo, opa. O judeu não era povo? Vocês que antes nem povo vocês eram. Agora vocês são povo de Deus. Agora vocês são povo de Deus. Então não pode estar falando para judeu, porque o judeu já é povo de Deus desde o Abraão, desde Gênesis 12. Está falando de um outro contingente que não era povo de Deus e agora passou a ser. Através de Yeshua. E vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado antes misericórdia. O judeu alcançou misericórdia alguma vez na história de Israel? O que você celebra todo ano na Páscoa? Então não pode estar falando aqui para judeu, não encaixa. Está falando para gentio. Está falando para você que está me assistindo. Ele pegou as palavras do Êxodo lá e mandou para você. Você é nação santa. Você é reino de sacerdotes. Chamado para divulgar as virtudes daquele que te alcançou. Essa é a sua missão, você é devedor. Mas agora, através de Yeshua, vocês alcançaram a misericórdia, a restauração já, em nome de Yeshua. Amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.